Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou estar aqui falando sobre o cabeçote da CB300. E como é um cabeçote muito parecido, né, basicamente é poucos detalhes que muda do da Twister, né? E é os detalhes que é o que pega o problema, né? Eu vou estar falando sobre muita coisa de problemas que dá em relação de cabeçote, montagem de cabeçote e algumas coisas que eu essa semana peguei num grupo aí que eu participo das Twister. E aí eu vou estar falando aqui um pouco, falando um pouco de Twister, um pouco de 300, sobre vela fina, vela grossa, o que está mudando aí até agora, né? Desde 2012, 2010, 2019, o que que mudou aí de cabeçote, o que tá mudando aí, né? Porque teve mudanças aí, né? Desde o cabeçote da primeira 2010, da CB300, até agora nas que manteve, né? Que a CB300 saiu, mas o cabeçote continua aí, né? Na XRE. Então eu vou estar aqui mostrando algumas coisas aqui. Esse cabeçote aqui é o da CB300 2012, tá? Ele tá trincado. Teve algumas trincas aqui. Eu fiz uma marcação aqui porque essas trincas aparentemente são bem finas, acabam falando, não faz efeito algum. Mas ele faz vazar a compressão e aí altera muito a pressão aqui dentro do cabeçote, né? Ele altera muito aqui essa pressão e isso causa fuga de compressão, altera os sensores, né? E aí a moto fica uma porcaria. Olhando aqui, a gente pode olhar aqui que os trincos aqui eu marquei são esses daqui. Trincou em 3 lugares. Essa daqui é uma vela grossa. As paredes aqui você pode ver que são muito próximas, né? Ó, a vela fina muda um pouco. A vela da 2019 mudou mais ainda o cabeçote. Eles estão tentando, né? Estão tentando continuar a linha desse tipo de motor aqui. Porque pelo menos na Tornado, Twister, são excelentes motos. Eu sou suspeito de falar porque eu adoro a moto. É uma moto muito boa. Ela não dá tanto problema se você fazer uma manutenção legal, né? Então a CB300 tem que fazer uma manutenção muito mais. Eu não entendo. Eu fiz um teste fazendo manutenção em uma XRE desde zero, tá? Desde zero até 70 e poucos mil quilômetros. Fiz a manutenção dessa moto. Essa moto não é minha, mas eu vim verificando problemas e fazendo manutenção dela para não dar esse problema. Mas isso no final do vídeo eu vou estar falando um pouco mais. Então aqui, ó, como ela é uma vela grossa, eu vou estar mostrando a diferença aqui de uma vela fina e uma vela grossa. Vou colocar aqui no chão. Bom, aqui é uma vela Iridium, né? Ó, uma vela fina. Ó, não preciso rosquear. Tá aqui, ó. Eu jogo, ela encaixa. Uma vela grossa. Tem que rosquear. Senão não vai. Entendeu? Tô colocando ao contrário aqui, mas ela vai, viu? Então, essa é uma das diferenças. Entendeu? Quem conhece, eu vou colocar um vídeo aqui mostrando a diferença da vela de iridium. Acho que eu tenho aqui no canal, tem diferenças aqui sobre a vela de iridium e a vela comum. A vela de iridium, essa borra, toda essa parte escura aqui, ela não teria nessa moto, tá? É uma das primeiras mudanças aqui colocando a vela de iridium. Não ia criar crosta nas válvulas. Aqui essa moto aqui a gente foi tirada, né, as 4 válvulas aqui. Foi trocado também
comando, foi tirado o comando para aproveitar no outro cabeçote. E aí ficou aqui um cabeçote básico aqui, sem quase nada, né? Aqui a gente tá vendo aqui os prisioneiros do escapamento. E aqui a gente vai virar ele aqui. Tá mostrando aqui a parte de cima. Aqui, pessoal, basicamente ele é um cabeçote de twister. Aqui vai colocar do comando. E aqui as torres aqui em cima aqui que segura o comando aqui. Aqui nessa parte aqui vai localizado onde é a corrente de comando, tá? Então assim, o desgaste que dá quando falta lubrificação é nessa parte aqui, ó. Aqui que passa o comando. Aqui o comando e aqui os copos que vai as válvulas. Aqui que vai as pastilhas. Aqui que o comando passa aqui, ó, a parte do comando que tem que ser sempre feita a manutenção. Tem que olhar se está pastilhado certinho, se não está a válvula presa. É nessa parte aqui. Essa moto tem um grave problema de aquecimento. Ninguém sabe dizer ainda o porquê ela aquece tanto. Eu calculo que seja por causa que ela entra menos combustível nessa moto e ela aquece mais. Porque o aquecimento é muito superior à da Twister. Superior mesmo. Uma outra coisa. Falando de CB300 e Twister. Essa aqui é a tampa. A tampa é igual. Pode olhar aqui, ó. Essa aqui é uma tampa de Twister. Tampinha de Twister. Aqui, só que tá sem a junta, né? Então é uma mudança aí. O que tá acontecendo? Muita gente aqui vai uns retentor. Retentor 1, 2 e 3. Basicamente isso aqui, ó, da Twister e da CB300. Na 19, essa tampa aqui muda. Não tem mais isso daqui, ó. Que dizem que é o redutor de poluição, que tem uma válvula, muita coisa aqui. Isso aqui já não tem. Se você for para colocar na CB300 ou na XRE, o cabeçote da 19, você tem que vedar isso aqui para não trocar tampa. Coloca um parafuso, alguma coisa para vedar isso aqui. E aqui ela tem uma passagem de gás. Aqui vai ter um retentorzinho e um caninho. Isso aqui você vai ter que substituir. Na verdade, você tem que arrancar, que não vai ser mais usado. E aqui é fechado. Não tem mais isso daqui. E a 19 não tem isso aqui, ó. Tá? Essa parte aqui não tem. A 19 muda muito dessa parte interna aqui, ó. Entendeu? A 16 para frente já muda, né? Que muda a vela mais fina. Só que também ainda continua dando problema. Ainda tá tendo um aquecimento. Você tem que basicamente, o cara que acelera bem aí, o cara que força bem a moto, eu calculo que mais ou menos que eu tô vendo aí, cada 10 mil quilômetros tem que ver o pastilhamento dela. Tem que fazer o pastilhamento, ou pelo menos medir, né? Para ver as lâminas se tá passando no comando, se não tá com válvula presa. Muita gente tava vendo, tem alguns vídeos que eles, na verdade, não ajudam, eles atrapalham, tá? Por quê? Estão recomendando aqui na tampa de válvula, por causa que assim, CB300, Twister, XRE, aqui tem muito vazamento, acontece muito vazamento. Teve gente que chegou a falar que esse cabeçote aqui, em 4 mil quilômetros, tem que substituir essa vedação daqui. Pelo amor de Deus, né, meu? 4 mil quilômetros. Ou se for um cara que roda bem por dia com a moto,
vai de uma cidade para outra ou algo desse tipo, 4.000 quilômetros é cada 2 meses, né, basicamente. Aí que cada dois meses tem que trocar essa junta? Não, não é possível, né? Para, isso aí é. Vou te falar, é desinformação, entendeu? Tem gente que posta vídeos que é para desinformar, não para ajudar. Tem hora que eu fico surpreso com alguns vídeos que eles fornecem informações muito complicadas, entendeu? Então é difícil de falar de outras pessoas que fazem vídeos, mas tem vídeo aí que não vale a pena nem escutar. Aqui, fora o parafuso que vai aqui, vai um retentor, como se fosse uma buchinha. Esse retentor aqui não vai mais nada, é o retentor e a tampinha, que é um parafuso que já é a tampa, tá? Não coloque a arruela aqui para forçar o aperto aqui para dizer que vai vedar, que não vai vazar mais. Não faça isso. Por quê? O que pode acontecer? Você vai empurrar esse parafuso, que é o da tampa aqui, ó, que são três, ó. Ó, um, aqui dois e o terceiro aqui. O que acontece? Isso daqui, ó, na verdade, minto. Aqui vai a torre, esse parafuso é o que segura a torre também. O parafuso daqui, esses parafusos aqui, principalmente, o pessoal afunda eles até o limite. Entendeu? Eles jogam mais para baixo isso daqui. Forçam até estancar isso aqui. Quebra aqui dentro. Não sei, não é aperto ao extremo. Não é aperto ao extremo. Você tem que ter o torque certo. Se você não tem o torque certo, simplesmente você encosta ele com a força nos 3 pontos. Apertou, você simplesmente vai fazer o quê? A função é a junta que vai vedar. Dê preferência para junta original Honda. Não fica colocando as juntas vagabunda que aí começa a vazar direto. E a junta, no máximo, você vai passar uma cola, uma cola tipo silicone para motor, só na parte de baixo. A parte de cima, ela tem um canal que ela já vai vedar, ó. Ela tem um canal, ó. Ela vai juntar e vai vedar isso aqui. Então, para vazar na parte de cima é bem mais difícil. O que vai vazar é isso aqui, ó. Tem algumas colas aí no mercado muito boas para junta de motor, tanto para motor de cabeçote de carro. Tem uma junta na autorizada da AGM, quer dizer, uma cola para junta, que é muito boa, costumo usar. É uma cola cinza, que ó, não é barato, mas é um barato que não sai caro também depois. Entendeu? Aqui é assim, é que um tubo de cola dá para várias vezes, né? Que você não vai usar porque não vai ter que ficar mexendo o tempo todo. Mas de repente você tem um amigo que é mecânico de carro e ele tem essa cola, vai lá, conversa com ele, fala: "Meu, aquela cola que vende lá na GM, tal, que vende lá no grupo Acioli, aqui em São Paulo, né? Tem a Acioli. Você vai lá, compra esse tubinho de cola, coloca lá, se for o pessoal do ABC, vai lá na Acioli e compra essa cola aí que usa, que é muito boa, diferente, é superior a essas colas que vendem nas motopeças. Isso vai ajudar muito. A questão de aquecimento dessa moto também, eu vou estar falando porque acontece muito aquecimento. Então assim, você tem que basicamente cuidar muito do óleo dessa moto. Eu já vi gente querendo trocar o óleo com 6.000 quilômetros, trocando. Tem gente que fala que o óleo dura quase 10.000 quilômetros. A gente não está com carro, isso aqui não é carro, isso é moto. Eu fiz a manutenção de uma moto, cuidei da manutenção de uma XRE 2012, né? 2013, vela grossa. E fiz a manutenção. Qual a manutenção que eu tive que fazer nessa moto? Essa moto, ela no começo ela começou a dar alguns problemas de bateria, depois de um tempo, por ter rastreador, né? Aí eu adaptei, coloquei a bateria
da Twister nela, aí ficou melhor, né, que é a mesma bateria da CB300. Na XRE é uma bateria menor, não entendi o porquê. Padrão de ideias, não sei, mas eu adaptei. Acabou o problema por causa do rastreamento. O rastreamento também, não vou falar o nome da empresa, é um rastreamento que muita gente usa, mas é um desserviço também a questão de colocação do rastreador na sua casa. O montador vai lá na sua casa e vai montar o rastreador na sua casa. E aí esse montador ele ganha por quê? Por moto colocada o rastreador. Então ele vai fazendo a correria, passa estilete onde não tem que passar, corta fio, deixa. E aí acabando tendo que fazer uma manutenção num dos fios do estator que não estava passando carga para o retificador, não estava carregando a bateria. Isso deu problema, foi sanado, né, o problema, e foi o único problema que eu tive fora a bateria da XRE. Esse cliente aí é um amigo, na verdade, não é nem cliente. E aí fui fazendo a manutenção, a gente trocou, substituiu o óleo dela, que a gente não usava mais o óleo original da montadora, e eu substituí esse óleo pelo óleo Yamalube. A moto começou a usar o Yamalube 2050 e o câmbio dela ficou muito mais macio, o lubrificante de embreagem acredito que seja superior ao óleo fornecido pela Honda. Foi teste em cima de teste, foi teste que usou a moto dia a dia. A moto andava todos os dias, basicamente mais ou menos uns 30 quilômetros por dia no mínimo. Desde zero. Essa moto foi tirada dentro da autorizada até chegar a quilometragem que eu vou estar explicando. Chegou até os 70 mil quilômetros, foi trocada a bateria dessa moto, né? Porque é muito tempo de uso, foi trocada 2 vezes, né, a bateria. E sempre bateria Yuasa para não dar nenhum tipo de problema. Só que o problema não chegou a dar problema de trinca de cabeçote. A gente trocou o filtro de ar, coloquei um filtro de manta, dá muito mais passagem de ar pro cabeçote, e ele não dava problema de ter que ficar trocando. É um filtro lavável, muito bom. Eu vou fazer um vídeo sobre esse filtro, e no próximo vídeo eu vou estar mostrando esse filtro na Twister. Então é assim, 70 mil quilômetros não chegou a dar problema. Eu só não tenho o teste completo, tudo que eu fiz nessa moto para não dar esse problema. Se daria esse problema acima de 70 mil quilômetros, não tive esse problema. Mas não tem como descobrir se continuaria dando esse problema, porque a moto foi roubada. Brasil, São Paulo, né? A moto foi parada, o rapaz foi num dentista, roubaram a moto e a gente não se sabe para onde foi a moto, então não tem como se falar que não daria mais esse problema com essas coisas que eu fiz. Substituição de óleo, substituição de vela, coloquei vela de iridium e trocamos o filtro de ar. Mas 70 mil quilômetros a moto nunca teve nenhum problema, moto muito boa, forte, é muito gostosa andar na XRE, moto boa, só que a questão de motor é bem complicado. A Twister eu não vejo problema, então talvez algumas coisas que eu fiz tenha resolvido esse problema. Bom, então é isso aí. Esse é o cabeçote da XRE CB300 2012, para vocês entenderem o que é um cabeçote e onde é a trinca, tá? O cabeçote de 2019 muda muita coisa, mas ainda não sei se é positivo, tá? Dizem que melhorou. Então vamos lá para ver se vai melhorar mesmo, né? A gente vai saber isso no futuro. Eu vou pegar algum cabeçote da 19 novo e vou estar mostrando aqui no próximo vídeo, tá? Então aqui, ó, vela grossa, vela fina, aqui, vela grossa, para vocês entenderem. É isso aí. Bom, no próximo vídeo eu vou estar falando um pouco sobre filtro de ar e eu vou fazer um vídeo também falando sobre bateria, tá? Algumas dicas de bateria aí, tá bom? Um abraço a todos aí, espero ter ajudado aí. Qualquer dúvida,
faz uma pergunta no canal aí que eu vou respondendo, tá bom? E se inscreve no canal aí. Um abraço.